Graça e paz, amados irmãos. Estou aqui para compartilhar dessa iniciativa que estamos iniciando hoje, de uma leitura compartilhada do Evangelho de Marcos. Estamos nesse período de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. Não sabemos por quanto tempo isso vai durar, mas mesmo que termine, nós não tenhamos terminado essa jornada, eu continuarei, se Deus assim permitir. Eu espero que esse isolamento termine logo, mas precisamos pedir também a Deus sabedoria e sensatez às autoridades. Então, a ideia é, a cada dia, eu passar para os irmãos um áudio, como esse que eu estou fazendo agora, com um trecho do Evangelho de Marcos e uma leitura do Evangelho de Marcos. Também eu passarei junto uma sugestão de leitura de uma oração da Bíblia, um salmo, alguma oração registrada na própria Escritura, para nós meditarmos e orarmos juntos com a própria Palavra de Deus, e eventualmente algumas leituras complementares. E a minha intenção é passar mais ou menos a cada dia metade de um capítulo, pois os capítulos de Marcos são um pouco extensos e são riquíssimos, e aí a gente vai poder junto transpor esse belíssimo Evangelho e aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse primeiro áudio que eu estou passando aqui para vocês, eu quero aproveitar e fazer uma introdução sobre o Evangelho de Marcos, me baseando num livro do autor Grant Osborne, um comentário exegético de Marcos, comentário expositivo, lançado pela Edições Vida Nova. E o Grant Osborne diz o seguinte: Marcos foi o primeiro a usar o termo evangelho para essas poderosas biografias de Jesus. Como você já pode ver no versículo 1 do primeiro capítulo, assim como no versículo 15. Os evangelhos apresentam as boas novas a respeito de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Evangelho constituem um drama histórico e teológico, história com uma mensagem. Até aí a citação. Então o que ele está querendo dizer? Que o Evangelho conta uma história, uma narrativa de algo que de fato aconteceu, mas que a intenção do autor divinamente inspirado é também trazer algo teológico acerca de Jesus Cristo, da sua pessoa e da sua obra. Ele diz também que os autores sagrados selecionaram os detalhes que ressaltavam o significado teológico dos acontecimentos. Algumas partes do Evangelho de Marcos não são organizadas de forma cronológica, pois a intenção maior do autor não era trazer um relato cronológico dos fatos, na ordem necessariamente em que eles aconteceram, mas destacar o que isso significa para nós, o que o Evangelho representa para nós, cristãos, dos seus dias e se estendendo até os nossos dias e até o fim dos tempos. Diz o Grant Osborne: o Evangelho de Marcos, assim como o de Mateus, Lucas e João, não cita o nome do seu autor. É bem provável que os autores não considerassem esses textos como os seus evangelhos, mas o evangelho da igreja, cujo verdadeiro autor era o Espírito Santo. E continua ele: a autoria de Marcos foi reconhecida universalmente pelos primeiros pais da igreja. Só até aí a citação. Então, Marcos foi grandemente reconhecido como autor, João Marcos, desse evangelho. E há muitas controvérsias em relação à data em que ele foi escrito. O Grant Osborne ele entende que é mais provável que tenha sido redigido entre meados e final da década de 50 da era cristã, reconhecido pela igreja e usado por Lucas. E ele também acredita, na visão dele, isso é uma coisa que gera muita controvérsia entre os autores, que Marcos foi escrito primeiro e usado por Mateus e Lucas como referência para que eles escrevessem os seus evangelhos que são mais expandidos. Há certas controvérsias nisso, mas não é meu objetivo entrar nesses detalhes aqui. Uma coisa importante que o Grant Osborne chama a atenção são para as intenções principais de Marcos ao escrever seu evangelho. Ele fala que primeiro a sua intenção é apresentar um relato histórico de Jesus e provar que ele é o Messias, de modo mais específico, o servo sofredor de Deus. Então mostrar quem é Jesus Cristo, aquele que veio para morrer na cruz em nosso lugar e anunciar seu maravilhoso evangelho. E segundo, ele enfatiza o discipulado, o que significa seguir a Cristo e andar em seus caminhos neste mundo mau. Então, primeira intenção, apresentar um relato histórico mostrando que Jesus é o Messias de Deus, o servo sofredor. E o segundo, enfatizar o discipulado que temos como cristãos, como deve ser a nossa vida como servos de Jesus Cristo. Ele destaca também 3 temas teológicos centrais aqui em Marcos.
Primeiro, a cristologia, o estudo da pessoa e da obra de Cristo. Ele mostra claramente o que Jesus fez e quem ele era. Segundo, como eu já falei, do discipulado, o que significa você servir e seguir a Jesus Cristo. E terceiro, o conflito cósmico, a guerra contra Satanás e os espíritos imundos, mostrando a soberania de Deus em Cristo Jesus ali, como tendo todo o poder. Então esse é um breve relato do Evangelho de Marcos, algo bem sucinto para começarmos essa caminhada. E vamos, a cada dia eu passarei o áudio e também a leitura programada para aquele dia. Para concluir, eu vou ler apenas o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os dois títulos resumem a ênfase cristológica acerca de Cristo central de Marcos, diz o Grant Osborne. Jesus, cujo nome hebraico Yeshua significa Yahvé, salvação, é o Messias e o Filho de Deus, ou seja, é o ungido de Deus que veio para trazer a salvação. Então, logo no início do Evangelho, Marcos já diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Jesus, aquele que traz a salvação, e o Cristo, o Messias enviado por Deus. Alguns manuscritos não trazem essa parte do Filho de Deus, você pode encontrar isso escrito na sua Bíblia, mas em outros momentos, mas a maioria aceita que isso faz parte do primeiro versículo, e mesmo que haja controvérsias, você vê essa citação e outros trechos importantes do Evangelho de Marcos. Então vamos juntos caminhar, que Deus nos abençoe, que possamos aprender juntos, nos aprimorar e ver o quão importante é conhecermos mais quem é Jesus, o que ele fez em nosso lugar, o que significa sermos discípulos dele, e vermos as aplicações e implicações disso em nossas vidas diárias, em nossa devoção a Deus, em nossa vida como família e como comunidade de fé. Deus te abençoe. Um forte abraço.